Olá, pessoal! No dia a dia, a gente lida muito com números inteiros. Por exemplo, a Maria diz que tem 4 canetas na gaveta dela. 4 canetas. Mas alguém vai ao açougue e compra 2,5 kg de carne. Isso aí já não é um número inteiro, é o tal do número decimal com vírgula. Eu fui 5 vezes a Belo Horizonte esse ano. Ninguém vai 5,5 vezes ao Belo Horizonte. Ah, mas eu tô com febre, tirei minha temperatura, tô com 37,8 graus Celsius de febre. Então, 37,8 graus de febre. Então, às vezes a gente tem que lidar com números que são menores do que a unidade. E aí entram aqueles numerozinhos com vírgula. A gente já fez um vídeo sobre números decimais, mas nesse vídeo a gente vai aprender a ler os números decimais, porque a gente faz muita confusão, muita gente não consegue lidar direito com eles. Vem comigo aprender! Ok, para a gente lidar com os números, a gente usa o quadro de ordens. Está aqui o quadro de ordens e a gente já usou o quadro de ordem quando a gente fez um vídeo sobre números naturais, aqueles números inteiros positivos que a gente usa para contar. E lá a gente viu classes e ordens e a gente viu, por exemplo, a ordem das unidades, quando a gente fala de 1 a 9, a ordem das dezenas, 10, 30, 40, a ordem das centenas, 200, 300, e aí vai, continua, né? A ordem dos milhares, etc. Só que agora a gente vai continuar lidando com ordens, só que a gente vai lidar com ordens de números que são menores que a unidade. Mas primeiro, vamos prestar atenção no que acontece aqui. A dezena uma dezena são 10 unidades. Uma centena são 10 dezenas. Quando a gente começa a lidar com números decimais, por exemplo, 3,5, a gente começa a usar o décimo. Para separar a parte inteira dos decimais, a gente usa a vírgula, tá? Que é a vírgula em vermelho, tá? Da parte decimal. Aí você usa o décimo. Um décimo é a 10ª parte da unidade, quer dizer, uma unidade é 10 vezes um décimo. Mesma coisa, um centésimo é a 10ª parte do décimo. Isto quer dizer que o décimo é 10 vezes o centésimo e assim diante. Então você vê que cada vez que você está andando para lá, você está multiplicando por 10. E cada vez que você está andando para cá, para este lado daqui, antes ou depois da vírgula, você está dividindo por 10. Então, assim começa a ficar mais fácil entender como é que se lê um número decimal. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, você tem aqui o número 0,1, que é um décimo, né? Que também pode ser representado pela fração 1 sobre 10, mas a gente quer aqui entender os números decimais. Como é que a gente faz isso? Se é um décimo, tem um décimo, a gente bota 1 aqui na casa do décimo. Só que isso não pode ficar sozinho, porque se você olhar esse número aqui sozinho, deixa eu trocar de caneta, que essa caneta tá meio clara. Vamos ver se essa aqui tá melhor. Bem melhor. Então, se você olhar assim, um número vai ser uma unidade. Então, para dizer que é um décimo, você bota 0 aqui na unidade e uma vírgula aqui no meio. 0,1, um décimo, tá? Se for o centésimo, é 0,01, que também é representado pela fração 1 sobre 100. Um centésimo, tá? Mas olhando aqui o número decimal, como é que você vai colocar isso aqui? O 1 está na casa do centésimo. Só que se você deixar o 1 sozinho, você não vai entender. Então, você bota o 0 aqui na casa do décimo, 0, vírgula inteiro, não tem nenhuma parte inteira aqui, 1 centésimo. E mesma coisa o nosso milésimo, né? Que pode ser representado pela fração 1 sobre 1000 também, né? Mas no número decimal, como é que a gente vai escrever ele? Como o 1 está aqui na casa do milésimo, a gente bota o 1 aqui, ó, o milésimo. 0 centésimos, 0 décimo, 0 vírgula inteiro, não tem nenhum inteiro, 1 milésimo. Então isso aqui é o básico para a gente entender
como se lê número decimal. Vamos fazer muitos exemplos com outros números aqui. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que muitas vezes o aluno fica em dúvida. Às vezes aparece 0,10. Esse zero aqui não significa nada. Você pode ler esse número de dois modos. 10 centésimos ou 1/10. Porque 1/10, né, significa, né, como cada décimo tem 10 centésimos, 1/10 é 10 centésimos. Mesma coisa se você botar aqui o zero aqui, né? Esse zero não quer dizer nada, é um milésimo, desculpa, um centésimo, tá? Então você botando zeros lá para a direita é a mesma coisa que não botar, tanto faz. Se você ler o número com zero, você pode tirar ele até, se ele estiver sobrando ali. Então agora vamos fazer uns exemplos com números bem variados, com vírgula, para a gente acabar de fechar essa fatura e saber ler números decimais. Vamos trocar o quadro. Então, vamos colocar todos esses números decimais, todos eles têm vírgulas, aqui no nosso quadro de ordens, tá? Então, olha só, o primeiro número é 1 inteiro e 5 décimos. Olha aqui, vou botar o 1 aqui, uma unidade e 5 décimos. E aqui temos a nossa vírgula, tá? Como é que se lê isso? Tá? É só olhar o último número. Em que casa ela está? Em décimo, então você vai ler 1 inteiro e 5 décimos, tá? Sempre o último número é que vai dizer o que você vai falar. Segundo número, 0,197. O que nós temos aqui? 3 números depois da vírgula. Então, décimo, centésimo, milésimo. Então, vamos botar aqui na ordem. Nós temos aqui, o 7 está na ordem do milésimo. Aqui em azul, o 7 aqui. Tá? O 9 está na ordem do centésimo. E o 1 está na ordem do décimo. E não temos aqui nada na parte inteira desse número. Tá? Aqui é a nossa vírgula. Como é que você lê ele? Vai para o último. Qual é a ordem do último? Milésimo. Então, você lê 197 milésimos. Você podia dizer também que é 1/10, 9 centésimos e 7 milésimos. Mas 1/10, né, vai dar 100 milésimos. O 9 vai dar 90 milésimos. Com 7, aí 197 milésimos. Então, é mais fácil, você vai lá para o último, em vez de separar milésimo, 197 milésimos, tá? O outro número, bem grande, aqui nós temos 15 na parte inteira, 5 na unidade e 1 na centena. E aqui, décimo, centésimo, milésimo. De novo, aqui temos um número no milésimo. Vou botar aqui o 8. O 2 está no centésimo. O 3 está no décimo. E aí, dessa vez nós temos na unidade, nos inteiros, 5 e depois na dezena, 1. Aí como é que se lê esse número? De novo, você vai olhar qual é o último. É milésimo, tá? Então, mas aqui tem a parte inteira. Então, você lê a parte inteira, 15 inteiros e 328 milésimos. Sempre falando do último. 15 inteiros, 328 milésimos. Tá? Aqui não tinha a parte inteira, então só ficou 197 milésimos. Aqui esse número, ele vai até o centésimo. E tem 236 na parte inteira. Então, vamos escrever, vou começar de trás para frente. Nós temos primeiro o 4 aqui no centésimo. No décimo não temos nada. Aí temos a vírgula. E aí você vai colocar 6 na unidade, 3 na dezena, né, 236, e agora tem 2 na centena. Gente, pode ser ter número com milhar, com milhão, é que eu estou usando aqui até centena, mas a lógica é a mesma, tá? Então, como é que você lê esse número? Primeiro, qual é a última casa? Aqui não é milésimo, é centésimo. Então, 236 inteiros e 4 centésimos. A última casa é que diz como é que você vai falar, tá? E agora, o último que eu botei aqui é
tem uma parte inteira na unidade e 47 vai até os centésimos de novo. Então, 7 aqui nos centésimos, 4 no décimo, aqui nesse aqui. Temos aqui a nossa vírgula em vermelho e temos só 2 unidades aqui na parte inteira. Então, como é que se lê esse número? Qual é a última casa? Está no centésimo, 2 inteiros e 47 centésimos. E aí, fechamos a fatura? Já sabemos ler números decimais, não vamos errar mais. Se você gostou da aula, compartilha, se inscreve, me manda um like e até a nossa próxima aula.